acontece com o nosso rosto? A gente tem várias estruturas que dão a sustentação da nossa pele, né? Então, como a gente tem várias estruturas que vão dar essa sustentação, a questão do rejuvenescimento facial ou do envelhecimento facial, ele é multifatorial. Por isso que é tão importante a gente fazer um trabalho integrativo, a gente, né, trabalhar o todo. Então, o que acontece? Quando você me pergunta, posso fazer o mesmo exercício, né, todos os dias, tem que variar? Na verdade, a gente tem grupos musculares, uma das estruturas, né, que sustentam a nossa face são os nossos músculos. A gente tem os grupos musculares. Os grupos musculares, normalmente, eles trabalham em par, né? Eles têm uma coisa, é como se fosse assim, um puxa, outro abaixa, um tonifica, outro relaxa. E assim eles vão dentro de um equilíbrio. E isso acontece por meio da nossa mímica facial, quando eu tô falando, quando eu tô mastigando, quando eu tô engolindo, quando eu tô me expressando, quando eu faço expressão de surpresa, de raiva, de preocupação, de alegria. Tudo isso vai trabalhar, né, os meus músculos. Então, os exercícios faciais, eles têm que fazer o quê? Eles têm que trazer esse equilíbrio da tonificação quando necessário, do relaxamento quando necessário, da sincronicidade acontecendo da maneira correta, de forma que a gente não faça vícios de mímica facial, vícios posturais faciais, porque é isso que vai ajudar a gerar ruga, junto com um déficit de produção de colágeno. Então, se eu faço somente o mesmo exercício, o que vai acontecer é que eu vou estar trabalhando aquela região, nunca você trabalha uma região única, porque é integral. Por isso que um único exercício, ele não é o mais indicado. O mais indicado é fazer um protocolo. Por quê? Porque eu vou fazer um exercício que eu vou trabalhar aqui a testa. Só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar ruga na glabela. Para eu trabalhar ruga na glabela, eu tenho uma série de exercícios possíveis. Só que aí as pessoas normalmente elas têm um pensamento que é muito reducionista. Então ela vai trabalhar essa região, os músculos envolvidos. Mas se, por exemplo, eu tiver uma tensão facial muito grande na minha testa, se o meu músculo frontal ele tiver flácido, o que vai acontecer é que ele vai pesar sobre a minha glabela. Então não adianta fazer só um exercício, né? Ele vai ajudar, ele vai melhorar, mas no final das contas eu tenho que trabalhar o meu rosto como um todo, mesmo que a minha queixa maior seja na glabela. Eu tenho que entender que uma região do meu rosto vai interferir em outra. Então o trabalho, enquanto protocolo, ele é muito mais completo. E aí, quando você tem uma variedade maior, né, de aprendizado sobre os exercícios, o que você consegue é ir gerando autonomia por meio do conhecimento para que você faça esses ajustes. Por quê? Porque você aprende dentro do clube, por exemplo, quais são os músculos envolvidos com determinadas mímicas faciais, quais são os vícios de posturas faciais que você acaba tendo no seu dia a dia, como que eu faço para poder relaxar, por exemplo, uma musculatura, ainda que na glabela, que eu fico muito assim, eu tô irritada, eu tô preocupada, eu tô brava, eu tô assistindo um filme, tô tensa, tô assim o tempo todo. Quando eu começo a tomar consciência do que acontece nessa região, e possivelmente é por isso que eu começo a ter um pouco mais de rugas aqui, eu aprendo, por exemplo, que eu faço um alongamento, que eu faço um relaxamento. Então eu já introduzo isso dentro da minha vida, do meu cotidiano. Algo muito simples, não tem nada de muito sofisticado, né? É eu entender que quando eu tô muito travada numa determinada posição, numa determinada postura facial, em seguida eu posso fazer uma massagem de relaxamento. Então é um conjunto. Isso se junta ao exercício. Essa massagem, ela vai fazer uma ativação da circulação. Quando eu ativo a circulação no meu rosto, eu tô levando oxigênio, eu tô levando nutrientes, né? Então fica diferente quando eu tenho esse conhecimento. Aí, de uma maneira muito simples, muito prática e muito rápida, isso vai entrando no meu dia a dia. Mas obviamente que para isso eu tenho que ter o quê?
o conhecimento. E o conhecimento, ele tá acessível a todos. Não é uma coisa assim, né, do profissional em si. Claro que tem coisas que cabe a um profissional fazer, né? Por exemplo, procedimentos, microagulhamento. Eu fico apavorada quando eu vejo as pessoas veem um vídeo no YouTube de microagulhamento e tá fazendo. Isso é um total absurdo. Mas outras coisas, você tendo o conhecimento, você tem autonomia para você fazer em você mesmo, para você introduzir na sua rotina, no seu dia a dia, sem precisar você ficar dependente de um profissional, de uma clínica de estética.